E aí, galerinha, preparados para aprender e conhecer mais sobre a Bíblia? Bem, gente, hoje eu vim trazer um assunto muito legal para vocês, que são anjos. Quem e como são os anjos? Antes, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aí no canal, para vocês deixarem o seu like, compartilharem esse vídeo, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas gostariam de ver esse vídeo, né? A existência dos anjos, como são os anjos e tudo mais. E no final, tem uma pergunta que eu tenho certeza que quase todo mundo tem, né, essa dúvida na cabeça, né? Só que nunca descobriu a resposta. Então, eu vou responder essa pergunta no final, gente. Então compartilhe, gente, por favor, para a gente alcançar mais pessoas, né? E que cada vez mais pessoas saibam da palavra de Cristo, da palavra de Deus, né? Então, gente, os anjos, né? A existência dos anjos, primeiramente. A palavra anjo aparece cerca de 285 vezes na Bíblia. E sua existência é mencionada em pelo menos 34 livros. Então a gente pode ver que é um assunto bem recorrente aí, né? Cristo, o Filho de Deus, sabia que os anjos existiam. Em Mateus 18:10 ele vai falar o seguinte, olha: cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Então, ele está falando que os anjos que protegem os pequeninos estão sempre na presença de Deus. Então, gente, os anjos foram criados por quem, quando e como? Os anjos foram criados por Deus, né? Por Deus, antes da criação do mundo, ou seja, eles foram criados antes da gente, de nós sermos criados. E eles foram criados santos, é verdade. Eles foram criados santos. Então, eles foram criados por Deus. Colossenses 1,16 vai falar o seguinte, ó: pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Esses poderes espirituais, em muitas traduções, está principados e potestades, mas também são anjos, são seres espirituais, tá? Então, gente, o que acontece? Os anjos, eles foram criados por Deus antes da criação do mundo. Como que a gente sabe que foi antes da criação do mundo? Preste atenção. Já no livro dele, ele vai falar o seguinte, que as estrelas e os filhos de Deus comemoravam, né, a criação do mundo. Quer ver? Jó 38, 6 e 7 vai falar o seguinte, olha: em cima de que estão sendo firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Então, esses servidores celestiais são os anjos, né, que servem a Deus, né, que louvam, adoram a Deus no céu. E em muitas Bíblias também vai estar, no lugar de servidores celestiais, filhos de Deus. E esses filhos de Deus também são os anjos, tá, gente? No versículo 1,6, você vai perceber que são os anjos também. E eles foram criados em santidade, eles foram criados santos, apesar de muitos saírem desse estado original, né? Judas 1,6, que na verdade Judas só tem um capítulo. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Então, quais são esses anjos que não permaneceram em seu estado original, não permaneceram em seu lugar de origem? São os anjos caídos. Lúcifer, que quis ser melhor do que Deus, que quis ser superior a Deus, ele saiu do seu estado, né, do seu estado original, que era a santidade, e acabou ali errando, né, e ele está hoje como no inferno, né, gente? E aí, o que acontece? Qual é a personalidade? A gente já falou sobre a criação, já falou sobre a existência dos anjos, mas qual é a personalidade dos anjos? Como eles vivem? Gente, os anjos têm intelecto. Em 1 Pedro 1,12, parte C, na terceira parte, ele vai falar, o Pedro, né? Ele vai falar que os anjos queriam entender. Porque está sendo abordado um assunto lá que ele está falando, ele vai falar que os anjos queriam entender esse assunto, tal. Então,
se os anjos queriam entender, é porque eles têm consciência de que eles podem entender. Então eles têm intelecto, né? Possuem emoções? Possuem emoções, assim como nós, eles possuem emoções. Lucas 2,13 vai falar que eles... que apareceu com o anjo, quando assim que o anjo anunciou o nascimento de Cristo, apareceu com o anjo, multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo. Então os anjos, eles estavam alegres, eles regozijavam pelo nascimento de Cristo. Então eles têm emoções, né? Assim como lá em Jó também, que a gente leu neste instante, vai falar que os anjos estavam regozijando na criação do mundo, né? E eles também têm vontade própria, né? Claro que tem. Por quê? Uma prova disso é que Lúcifer, ele tinha a vontade de ser maior, superior do que Deus. Então, eles têm vontade própria. Judas 1,6, como a gente leu também, eles quiseram sair do seu lugar original. Eles quiseram sair do seu estado de origem, né, gente? Só que não é só isso, né? Agora vamos para a natureza dos anjos, né? Eles são seres espirituais, não são de carne e osso como nós somos, eles são seres espirituais, né? Hebreus 1,14 diz isso, e Hebreus 1,14, por sinal, é um versículo que a gente vai utilizar muito, então vou aqui mostrar para vocês. Diz o seguinte: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha que versículo muito massa. Ele está definindo totalmente os anjos. Espíritos que Deus manda, né, para ajudar aqueles que são salvos. Eles são seres espirituais, não se casam e não se reproduzem. Marcos 12:25 vai falar isso. Eles não morrem, né? Lucas 20:36 vai dizer isso aí. E eles são diferentes dos seres humanos. Claro, né? Primeiro porque eles não se casam, não se reproduzem, né? Eles não morrem. Nós somos totalmente contrários. Nós somos pecadores, nós nos casamos, nós nos reproduzimos, nós morremos e nós não temos asas, não temos, não somos espíritos, nós somos de carne e osso. Então, eles são diferentes de nós. E além disso, eles são incontáveis. Sim, Hebreus 12:22 vai estar dizendo isso. Porque miríade, que vocês vão ver, miríade é tipo um grande número, um imenso e incontável número de alguma coisa. Então, ele vai estar dizendo que ele chegou a miríades de anjos. Então, são milhares e milhares de anjos, tá? Como os anjos se organizam? Você sempre quis saber como os anjos se organizam, né? Quais são as suas classes. Eu não estarei falando aqui hierarquia, mas eu estarei falando quais são as classes deles. Arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele é citado na Bíblia, lá em Judas 1:9. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso, na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Então, Miguel, ele é o arcanjo. Os primeiros príncipes, Daniel 10:13 fala isso. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Então, o anjo protetor do reino da Pérsia é um príncipe, né? Os primeiros príncipes. Principados e potestades são seres espirituais, são anjos, tá, gente? Tá. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Existem anjos do bem e existem anjos do mal. Sim. Os anjos do bem são os anjos que moram no céu, os anjos do mal são os demônios, tá, gente? Então, os principados e potestades, que está lá em Efésios 3:10, uma coisa muito interessante para vocês saberem. Existe anjo da guarda? Depende do que você diz ser um anjo da guarda. Verdade, depende, viu, gente? Por quê? Quando a pessoa nasce, ela não recebe anjo da guarda. Não tem um anjo que vai lá, esse daqui é a minha pessoinha que eu vou cuidar para sempre agora. Não há. Os anjos da guarda são aqueles que protegem as pessoas salvas por Deus.
Não são designados, não são escolhidos, são anjos. Anjos que protegem a todo momento, tá? Aqueles que são salvos, tá? Os filhos de Deus. E esses anjos da guarda vão ser citados lá em Hebreus 1,14, como a gente leu, que eles estão ali para ajudar os salvos, né? Os serafins, eles são ligados à adoração a Deus. Isaías 6:1-13 vai falar que Isaías viu serafins, né, e tudo mais, e ele viu que eles tinham 3 pares de asas. Um par para cobrir o rosto, outro para cobrir a parte de baixo, né, os pés, e outro para voar, né? E eles adoravam a Deus e louvavam a Ele. Então, os serafins são ligados a essa adoração. Os querubins são ligados à santidade, grandeza, presença, majestade de Deus. Aquela coisa que impõe, entendeu? Gênesis 3:24 vai falar que Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida. Então quer dizer que Deus estava ali presente, ó. Ele mesmo guardava a árvore da vida. Os anjos eleitos, não, eles são aqueles anjos que não caem, não caem, tipo, não, são sempre santos, né? Deus os escolheu para perseverarem em santidade, serem preservados santos. Eles são sempre santos. 1 Timóteo 5:21 vai dizer sobre isso, vai citar sobre os anjos, não vai dizer o que são eles, mas vai citar eles, tá? E para quem eles ajudam? Chegou um ponto chave. Quem os anjos ajudam? São só os salvos? Os anjos só ajudou a Cristo? Eles ajudam os países? Eles ajudam os incrédulos? Vamos ver. Aqui os anjos servem, né? Eles estão presentes na vida de quem? Eles estiveram presentes na vida de Cristo, tanto quando Gabriel, ele desceu sobre Maria e foi falar que Jesus Cristo ia nascer, que ela teria um filho, né? Então eles predisseram o nascimento de Cristo, eles anunciaram o nascimento de Cristo para os pastores, eles protegeram Cristo. Lá em Mateus 2,13 vai dizer isto, que o anjo falou com José para sair de onde eles estavam e ir para outro lugar, porque o rei queria matar Jesus, né? Eles fortaleceram Jesus depois da tentação. Mateus 4,11 vai dizer que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, né, sendo tentado pelo diabo. E os anjos, depois de que acabaram os 40 dias e 40 noites, os anjos chegaram e serviram Jesus. Eles defenderam Jesus, eles estavam prontos para defender Jesus. Mateus 26:53 vai dizer isso. Eles confortaram Jesus no Getsemane. Lucas 22:43. Eles removeram a pedra do túmulo de Jesus. Mateus 28:2. Eles anunciaram a ressurreição de Jesus para as pessoas, né, que chegavam ali que chegaram no túmulo para ver Jesus. Ele não estava lá e o anjo falou que ele tinha sido ressurreto, né? Mateus 28:6. E agora, os anjos só servem a Cristo? Os anjos também são presentes nas nossas vidas, dos salvos pelo sangue de Cristo, dos filhos de Deus. Como? Eles nos ajudam. Hebreus 1,14, já falei disso, não vou falar mais, gente, porque é uma coisa assim que eu já falei várias vezes aqui, né, que eles nos ajudam, nos protegem. Eles auxiliam, né, eles trabalham, fazem parte de respostas de orações. Atos 12:7, interessante ler esse versículo, gente. Atos 12:7. Vai falar o seguinte, Atos, ele diz o seguinte, olha, gente. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então, Pedro, ele orava, né? Ele era um homem, né, de Deus. E Deus, ele respondeu à oração de Pedro, enviando o anjo para libertar Pedro da prisão. Os anjos também observam as experiências dos cristãos. 1 Coríntios 4:9 vai dizer isso. Eles observam, nosso dia a dia. Eles encorajam os cristãos. Assim como eles encorajaram Paulo. Atos 27, 23 e 24. Vai falar isso também. Eles são interessados no nosso esforço evangelístico. Que eu tenho certeza que vocês ficaram com a dúvida aí.
os anjos interessados no esforço evangelístico dos cristãos. Lucas 15:10. Vamos lá. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, eles são interessados, né, no nosso esforço evangelístico. Né, gente? E Lucas 15:10 vai falar disso, que o anjo, os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Eles ministram, tomam conta dos justos quando eles morrem, quando os justos morrem. Lucas 16:22 vai dizer que os anjos, eles pegaram o mendigo e levaram para o céu, para junto de Deus, né? Os anjos ajudam as nações. Miguel parece ser próximo de Israel em Daniel 12:1. Ele vai dizer lá que Miguel, ele tinha, de certa forma, um relacionamento com Israel. Agentes de Deus, eles podem, né, ser agentes de Deus na execução de respostas. Daniel 10:21 também diz isso. Eles terão parte no juízo da tribulação. Apocalipse capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 16. Os anjos tendo parte nos juízos da tribulação. Então, eles também servem as nações. Eles ajudam as nações, né? Tá. E os incrédulos? O que os anjos fazem com os incrédulos? Gente, os anjos anunciam juízos aos incrédulos. Assim como foi com Sodoma e Gomorra. Que eles levaram, né? Eles foram lá para Sodoma e Gomorra, tiraram Ló e sua família, e aí depois caiu fogo e enxofre, porque aquelas cidades estavam muito incrédulas e pecadoras. Então, esse foi o juízo delas. Né? Gênesis 19:13. Eles executam o castigo divino. Atos 12:23. Vamos ler Atos 12:23. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Então, eles executam o castigo divino sobre os incrédulos. Atuam como ceifadores na separação no fim dos tempos. Como assim ceifadores? Os separadores, aquelas pessoas que fazem as colheitas. Mateus 13:39 diz o seguinte: o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Então, aqueles que separam o joio do trigo são os anjos. São eles que vão chegar ao separar as pessoas do diabo e as pessoas do Senhor. Então, eles vão ajudar na separação entre crédulos, né, os cristãos, e os incrédulos, os ímpios, no juízo final. Quando morremos, e essa é a pergunta chave, essa aqui é a pergunta que eu falei que eu ia fazer no final, né? Quando morremos, viramos anjos? Gente, uma pergunta que todo mundo com certeza já se perguntou. Quando a gente morrer, a gente vai virar anjo? Ou então já contou, né, para o priminho, o pequenininho, que teve um ente querido que perdeu, e aí fala, nossa, ele virou anjo agora. Então, gente, não se enganem. Quando nós morremos, nós não viramos anjos. Não. Anjos são seres espirituais, criados antes mesmo da nossa criação, para auxiliar a Deus, né? Assim como eles auxiliaram com Jesus, eles auxiliam, né, com castigos, eles auxiliam com proteção e tudo mais. Louvá-lo e adorá-lo no céu. Quando morremos, nosso espírito vai para o céu, retorna a Deus, né? Então, o nosso espírito dos cristãos, ele retorna a Deus. O espírito dos incrédulos, ele irá para o inferno, né, gente? Quando ressuscitarmos um dia, nosso corpo, que é pó e ao pó vai voltar, né? A alma é o que? É o fôlego, né? É o fôlego de vida, é o que nos mantém vivos. Essa é a alma, tá? E o espírito é o que adora a Deus. E aí, o corpo, quando a gente morre, ele é pó, né? Como a gente já sabe, e ao pó ele volta. A alma, como ela é o fôlego de vida, ela se esvai, e o espírito retorna a Deus ou vai para outro lugar, né? Como você já sabe. Só que quando houver a ressurreição, né? Aí
nosso corpo, nossa alma e nosso espírito vão se juntar todos novamente, só que nós vamos receber um corpo glorificado. Quando nosso espírito vai para o céu, né, a gente não é igual aos anjos. Só é apenas nosso espírito no céu adorando e louvando a Deus. Quando nós ressuscitarmos, também não seremos iguais aos anjos, porque é nosso corpo glorificado, sem pecado, sem mácula, né? Então, nós não seremos iguais aos anjos. Então, gente, vocês gostaram dessa aula, dessa aulinha que eu acho que foi um pouquinho grande, mas eu acho que deu pra gente explicitar várias coisas em relação aos anjos, né? Que eles têm intelecto, têm vontade, têm emoções, não são de carne e osso. Eles são divididos em classes e eles também foram criados santos, foram criados por Deus, foram criados antes da nossa criação. E também, gente, eles nos ajudam. Tá? Lembrem-se que nós não temos um anjo da guarda específico. Os anjos de Deus nos protegem os salvos. Tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E valeu!